Boa noite, aqui é Ricardo Demarque, sou especialista em geopolítica. Eu vou falar um pouquinho dos eventos que foram relatados nos jornais, os jornais internacionais nesses últimos 2 dias. Eu vou começar, provavelmente, também vou terminar com notícias da Ucrânia. Vou passar um pouquinho por outras matérias, mas em termos de cobertura internacional, o que continua sendo mais relevante é a cobertura da guerra da Ucrânia. Apesar de que eu detecto que a mídia internacional, além de começar a reportar com um pouco mais de, não digo honestidade, franqueza, com um pouco mais de transparência, começa a reportar que existem dificuldades para a Ucrânia em retomar o seu território. Tem vários jornais, a gente vê nos editoriais que questionam, especialmente os britânicos. Os jornais ingleses, eles são mais pró-guerra, digamos assim, até do que os jornais americanos e certamente também os jornais do continente europeu. Mas, apesar dessa vontade, a gente vai rapidamente olhar uma matéria lá do Simon Tisdall, que é um colunista do Guardian. Apesar desse cheerleading, dessa vontade, a gente começa a detectar que tem um pouco de cansaço. A primeira página, eu vou colocar aqui, a primeira página do Financial Times e do New York Times, pelo menos a webpage deles, não tem. O Financial Times tem uma rápida notícia da Ucrânia, mas não dá destaque, e igualmente no New York Times. Mas vamos rapidamente já dar uma olhada nas matérias que saíram entre sexta-feira e hoje. E a gente pode conversar olhando a matéria na minha tela aqui. Então aqui, sem uma ordem específica, mas esse War on the Rocks é um jornal online americano que fala claramente aqui que a Ucrânia está tendo dificuldades em escalar operações de combate ofensivas, ou seja, dificuldade de ganhar massa crítica no seu avanço na ofensiva. Não sei se é... Aqui é mais um jornal que fala da dificuldade dos ucranianos de conseguirem derrotar ou pelo menos lidar com as minas que foram instaladas em território naquela linha de defesa, antes, aliás, da linha de defesa russa, num espaço assim de 5 quilômetros, antes que eles chegassem nas 3 linhas de defesa de construção russas, os russos colocaram muitas minas. E os ucranianos não conseguiram avançar em determinados trechos, pouca coisa, mas não chegaram nem naquela primeira linha de defesa russa, onde os russos construíram verdadeiras grandes e fortes defesas contra tanques, contra artilharia, contra infantaria, uma série de coisas. Mas essa é mais uma matéria que trata dessa dificuldade. Aqui o Daily Telegraph, que também é o The Telegraph, aliás, que é um jornal britânico inglês, também tem uma matéria aqui. Você está vendo aqui, Con Coughlin é um colunista, os outros eu não conheço pessoalmente, mas escrevem regularmente, ou não conheço muito a fundo. Mas basicamente a matéria aqui, esse editorial fala de que os ingleses não estão investindo, desistiram de fazer incursões militares, desistiram de criar um exército que tivesse uma alçada, pudesse fazer uma intervenção em outro território. E esses colunistas deste jornal acham que isso é uma péssima notícia. O Ben Wallace, que está saindo, que foi um ministro de defesa eficaz, que tentou aumentar o orçamento das Forças Armadas, não conseguiu, de qualquer forma, trabalhar para aumentar o efetivo. Então, a Inglaterra tem um orçamento, tem uma força militar, mas ela já não visa mais incursões em países
em outros países. Não tem mais, digamos assim, a força em termos de pessoal, em termos de tropas de combate. Voltando aqui, também no Telegraph também uma matéria sobre Putin, que é um homem mau, um homem sem coração, e que ao terminar o acordo de grãos, que a Rússia permitia um corredor que pudesse, onde os navios tivessem salvaguarda, pudessem entrar nesse corredor, atracar em Odessa, receber o carregamento de grãos e levar eles para outros mercados, esses grãos. Ao terminar esse acordo, o Putin está sujeitando os países do terceiro, do quarto mundo à fome. Os jornalistas que escrevem com um pouco mais de honestidade sabem e escrevem que uma boa parte desses grãos não ia para o terceiro mundo. Algo como... Eu acho que o Putin, numa declaração que ele deu anteontem, falou só 3% dos carregamentos de grãos foram para países realmente necessitados e, ele falando, se for necessário, a Rússia pode entregar até a custo zero para outros mercados. Mas esse acordo de grãos tinha que ter a contrapartida. A gente permitia exportar... eu falando como o russo, como o líder russo Putin, permitíamos esse corredor marítimo, mas queríamos exportar os nossos grãos, fertilizantes e vários outros produtos. E realmente a OTAN não permitiu. Os países europeus não permitiram. Ficaram... protelando, enquanto o acordo de grãos, enquanto a Ucrânia estava conseguindo carregar e exportar os seus grãos, chegou um momento, e aí eles já iam terminar esse acordo, mas aí houve o atentado até bem sucedido contra a ponte da Crimeia, e essas duas questões fizeram os russos fecharem uma parte do Mar Negro. Outra matéria aqui desse Business Insider, que não é apenas tanques que os ucranianos precisam para conseguir para avançar para além das defesas russas, para avançar e derrotar as defesas russas. E pela matéria aqui, eu não concordo, mas eles falam de aviões, eles falam de veículos para poder retirar as minas, desarmar as minas também. E pessoal, né? E aqui estão falando, quantidades insuficientes de equipamento para conseguir desarmar as minas, defesas aéreas, outra coisa também que os ucranianos não têm mais. O que eles tinham ainda eram os S-300 antigos soviéticos, mas os russos foram sistematicamente abatendo e destruindo os sistemas de defesa aérea ucranianos. Aqui uma matéria do Irã, também está no Telegraph. O Irã andou tomando alguns navios, segurando os navios, e aqui o Telegraph dizendo que os iranianos nunca aprendem com isso, com seu comportamento belicoso. A questão é que os iranianos começaram a fazer isso, esse tal desse harassment, e conseguiram, aliás, tomar 3 ou 4 embarcações e levar para o porto deles. O problema é que os americanos aplicam o seu direito, as suas regras, as suas sanções de uma forma extraterritorial e tomaram 2 navios iranianos, levaram eles para a Flórida e nesses dias estavam até tentando vender o petróleo que se encontrava dentro do navio tanque no Golfo do México, atracado no Golfo do México. É o chamado tit for tat, né? A lei bíblica, um olho por olho. Não adianta um editorial desse não levantar essa questão, e eles não têm a devida transparência, eles não falam o que está motivando os iranianos hoje.
Esse editorial fala da década de 80, 90, aqueles eventos no passado que se confundem com a guerra do Irã e do Iraque, que durou de 1980 a 88 e tal. Mas o problema atual é esse, que foi ano passado que os americanos tomaram esse navio-tanque, levaram para o porto, atracaram no Golfo do México e, pelo jeito, estão tentando vender o petróleo. Então, o Telegraph não levanta esse passado. Em nenhum lugar aqui, nesse editorial, eles falam que os iranianos estão motivados a revidar o que os americanos fizeram. Nem vou falar na questão dos dólares retidos. Durante o Covid, os iranianos falaram que nem as vacinas eles conseguiram importar, sabe, para o Irã, aquelas vacinas contra o Covid. Aqui o Putin está avisando a Polônia que a Polônia está levando tropas para a fronteira com a Bielorrússia. O Putin avisa, e avisou ontem. Ele falou assim, olha, vocês podem até tomar o oeste da Ucrânia, aquela área de Lvov, aquelas áreas que foram décadas atrás eu não digo, quase um século atrás, foram territórios poloneses, mas que eles não ousem atacar a Bielorrússia. Porque se a Bielorrússia for invadida pela Polônia, numa tentativa de aumentar o escopo da guerra, a Rússia vai à defesa da Bielorrússia. Esse Yves Smith, ele tem um blog muito interessante, e eu não sei se vocês sabem, mas semana passada houve uma cúpula entre líderes da União Europeia e líderes do Caribe e da América do Sul, e como também com os líderes da África, e tanto, ninguém quer saber dessa guerra, ninguém quer tomar lado, sabe? Há sempre essa tentativa dos americanos, dos Estados Unidos, da OTAN, da União Europeia, a envolver outros países no sentido de condenar a guerra e culpar exclusivamente a Rússia pela guerra. E os países não querem saber disso. O único nessa cúpula da América do Sul que falou que tinha que emitiu um comunicado dizendo que os países da América do Sul deveriam condenar o comportamento russo, foi o presidente do Chile, Gabriel Boric. Mas até parece que o presidente Lula falou que isso foi por inexperiência. Mas a verdade é essa. Eu acho que isso foi uma das maiores decepções, digamos assim, da União Europeia e dos Estados Unidos, que não conseguiram trazer o mundo todo para apoiar. Eles esquecem que a África, por exemplo, na década de 60 e 70, todos os movimentos de independência dos países que eram colônias da África, todos eles foram apoiados pela União Soviética e pela Rússia. Então tem esse histórico. Tem também intervenções americanas na América do Sul, em Honduras, na Nicarágua. Fica meio difícil dizer que só os russos são responsáveis pela agressão atual. E eu acho que a diplomacia russa tem sido muito hábil em não tanto ganhar o coração dos povos da Europa e dos Estados Unidos, porque eu acho que eles reconhecem que a mídia é muito forte e eles perdem na mídia. Se tem uma guerra que os russos vão perder, é a guerra pela opinião pública dos países do Ocidente. Mas eu acho que isso já nem mais está muito na mira deles, eles têm outros interesses agora. O Wall Street Journal falando que os russos estão conseguindo vender petróleo acima daquele limite pelo qual a Europa e os Estados Unidos tinha sujeitado os russos, que eles não iriam dar seguro, não iriam aceitar que o petróleo russo fosse vendido a um valor acima de $60 por barril, mas o Wall Street Journal aqui está admitindo que os russos conseguem vender a um preço acima desse limite máximo imposto pela União Europeia. Para mim, a matéria mais interessante do final de semana foi essa, do Viktor Orbán, na qual nessa Eurasia Magazine, Viktor Orbán é o líder da Hungria, onde ele fala claramente, de direita, mas onde ele fala claramente que a China
é a próxima potência econômica mundial. Não há muito o que fazer para voltar atrás. A China se tornou a maior fábrica do mundo, a maior potência industrial do mundo, consegue produzir tudo: automóveis, computadores, semicondutores, produtos farmacêuticos, sistemas de comunicações, o 5G, e já estão desenvolvendo o 6G, várias outras coisas. E aqui, de novo, no Wall Street Journal e a BBC fala desse ataque ontem, que parece que eles alegam que os russos danificaram uma igreja, uma catedral em Odessa, essa catedral histórica Transfiguration, Catedral Transfiguration. Eles não exatamente culpam os russos por aquele ataque, mas eles dizem que os ataques russos a Odessa levaram a esse desastre, um míssil que caiu nessa catedral. O que eu leio pelos canais do Telegram é que foi uma tentativa de um míssil antiaéreo, de abater algum míssil russo, mas que falhou e que caiu em cima da catedral. Faz sentido, porque a catedral, inclusive o próprio... Isso aqui é uma reportagem da BBC. A própria BBC admite aqui, olha, que onde é que estamos? Ué? Que é a maior catedral, igreja ortodoxa de Odessa, e que era a igreja que ainda é apoiada pelos russos na Ucrânia. E por último, esse op-ed, essa coluna do Guardian, desse Simon Tisdall, completamente acusando Vladimir Putin de ser um criminoso de guerra, tal, que, por exemplo, que ele está querendo sujeitar os países do terceiro mundo à fome. Em tudo isso é muito importante, vocês quando leem matérias, até na mídia brasileira, que muitas vezes são traduções de reportagens que saem no New York Times, no Financial Times, é importante ver qual é o posicionamento diplomático dos outros países. Tá? Se alegam que a Rússia está sujeitando os países do terceiro mundo à fome, bom, vamos ver qual é o posicionamento dos países da África, da América do Sul. Ninguém necessariamente culpa exclusivamente a Rússia pelo conflito. Isso aqui mas você não consegue, se você só ler o headline, os títulos, nas matérias do New York Times, dos jornais americanos, a impressão que se tem é outra. Mas quando você vê sobre uma cúpula de líderes da África, nós teremos a cúpula do BRICS agora, em agosto, finalzinho de agosto. Teremos essa cúpula do BRICS, vamos ver qual vai ser o resultado dela. Bom, por hoje é isso. Até logo. Tchau.